tudo bem com você? É um prazer continuar trazendo informações para a sua vida pessoal ou profissional. Está começando mais uma edição do programa Entre Linhas. Esse é um programa da Faculdade São Francisco de Barreiras. A produção é do Núcleo de Marketing Institucional da FASB e a direção é de José Carlos Silva. Festa junina é sinônimo de fogueira, forró, quadrilha, quitutes deliciosos e muita diversão. Mas é preciso ficar de olhos bem abertos ao risco de queimaduras, com fogos de artifícios, por conta dos festejos juninos, o que resulta em muitas dúvidas sobre como agir em caso de queimaduras. Estou recebendo no programa de hoje a professora e enfermeira da FASB, Cléria Queiroz, que vai conversar conosco sobre os cuidados que devemos ter com queimaduras no período de São João. Professora Cléria, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço. Professora, começando o nosso programa, qual a classificação dos fogos para cada idade? Então, nós temos a classificação A, que é a classificação infantil, classificação B, que é a classificação juvenil. Estas são liberadas para a venda a menores de 18 anos. Temos ainda a classificação adulta, que a venda somente é liberada para maiores de 18 anos. Temos ainda a classificação profissional. Estas só é vendidas para maiores de 18 anos e pessoas que tenham uma licença prévia, ou seja, uma autorização para a compra desses fogos. E essa autorização, onde a pessoa pode ter? Normalmente, são com órgãos de fiscalização. Quem fiscaliza os fogos de artifício é o Exército. O Exército? E qual o local adequado para soltar fogos de artifício, professora? Então, o ideal é que sejam em áreas amplas, né, longe de vegetações. É proibido soltar fogos de artifício próximos a hospitais, próximos a fiações elétricas e a materiais combustíveis. Então, nós sempre devemos ter o cuidado de não soltar fogos próximos a essas áreas, né? Então, sempre um local amplo, né, sem vegetação por perto. E quais os casos de queimaduras mais comuns nessa época de festa junina? Então, nessa época, o mais comum é que ocorram queimaduras próximos às fogueiras, né? Então, o que acontece? Muitas crianças, né, alguns adultos também, têm o hábito de jogar esses fogos de artifício dentro da fogueira. E com isso, né, por ser um material, né, combustível, inflamável, ele acaba explodindo. E aí gerando queimaduras em outras pessoas, não necessariamente só em quem está soltando aqueles fogos de artifício, provocando queimaduras graves. Professora, e o que fazer no caso de acidente com queimaduras? Então, a primeira coisa sempre é ligar solicitando ajuda. Então, para um serviço. Que serviço é esse? Então, nós temos o SAMU, que é o 192, e nós temos o Corpo de Bombeiros, que é o 193. Então, esses dois serviços estão à disposição da população para prestar esses primeiros socorros e também fazer a transferência dessa vítima à unidade de saúde mais próxima. Então, se for uma queimadura térmica, no caso que nós estamos falando de fogos de artifício, nós primeiros vamos tirar essa vítima do contato com o fogo. Em seguida, vamos estar lavando. Então, a Sociedade Brasileira de Queimaduras sempre traz esse termo lavar. Quando nós falamos em lavar, às vezes nós pensamos em passar a mão, não é passar a mão. Então, nós não devemos tocar na queimadura. Nós vamos pegar a água, molhar, né, jogar a água nessa pessoa, nessa vítima que sofreu a queimadura, para que aconteça o resfriamento do corpo, para que não continue queimando. É importante frisar, lembrar que as bolhas nunca devem ser rompidas. Por quê? Porque essas bolhas, elas funcionam como um curativo biológico. Então, no momento que a pele está coberta por aquela pele, né, a gente está impedindo a entrada de micro-organismos que podem provocar infecções e agravar essa queimadura. Também é importante dizer que não se deve retirar as roupas que estejam aderidas à vítima, porque no momento que a gente vai retirar essas roupas, nós podemos estar rompendo essas bolhas. Em um momento, essas bolhas serão rompidas, mas isso na unidade hospitalar e feita por um profissional capacitado. Então, não retirar as roupas e não estourar as bolhas. O que é muito comum as pessoas fazerem é estar utilizando produtos caseiros. Então, é importante falar, não utilizem produtos caseiros ou até mesmo pomadas sobre as queimaduras. Por quê? Porque
Quando essa vítima chegar na unidade que ela vai ser levada, a unidade de saúde ou um hospital ou unidade de saúde que for fazer esse curativo, esses produtos vão estar aderidos a essa ferida do grande queimado. E isso vai dificultar o trabalho da equipe no momento de estar realizando o primeiro curativo. Professora, e como prevenir acidentes com fogos durante o São João? A melhor forma de prevenção é ler as instruções do fabricante. Então, todos os fogos que são vendidos de forma regular, eles têm as instruções dos fabricantes, então nós devemos sempre ler o rótulo e sempre se atentar a essas instruções. Comprar fogos apenas em locais que tenham alvará de funcionamento, não comprar fogos em locais que não estão autorizados, não tentar produzir esses fogos em casa porque sabemos que muitas pessoas compram esses fogos e depois tentam produzir de forma caseira, né? Então isso tira a qualidade do produto e pode provocar acidentes. Nunca associar fogos de artifício com bebida alcoólica. Então, tanto próximo à bebida alcoólica pode provocar uma explosão, quanto pessoas embriagadas está fazendo a manipulação desses fogos. Crianças, jamais soltar fogos sem a presença de um adulto. E nunca soltar próximos à face. Professora, existem 3 níveis de queimaduras de pele. Pode explicar sobre cada uma delas, o que fazer em cada caso? Então, hoje, o último manual do Ministério da Saúde, ele traz 3 graus de queimadura. Nós temos grau 1, grau 2 e grau 3. Ano passado, o PHTLS lançou o 4º grau de queimaduras. Só que é um protocolo americano, então ele ainda não foi validado no Brasil. Acho que posteriormente já será validado, então nós vamos ter 4º grau. Mas então, como nós seguimos o Ministério da Saúde, então o 1º grau é aquela queimadura que ela é superficial, ela atinge a primeira camada da pele, que é a epiderme, não apresenta bolhas, então atinge apenas a epiderme e vai ter um eritema local. Então, o que é esse eritema local? É aquela vermelhidão. Então, como exemplo, nós temos as queimaduras solares, né, que é muito comum no verão. O 2º grau já existe a presença de bolhas ou flictenas, né, e é de profundidade parcial. Ele atinge a primeira camada da pele, que é a epiderme, e parte da 2ª camada da pele, que é a derme. Esses flictenas e essas bolhas, elas também podem nos classificar se esse 2º grau é superficial ou profundo. Quando é superficial, na unidade hospitalar, onde será rompida essas bolhas, dentro da bolha de 2º grau superficial, nós vamos ter uma coloração rósea e ela será úmida. De 2º grau, nós teremos uma coloração esbranquiçada e ela será seca. E a de 3º grau, que é a mais profunda, nós atingimos todas as camadas da pele. Então, nós teremos aí a epiderme, a derme e a hipoderme. Não teremos a presença de bolhas e elas terão uma coloração esbranquiçada ou enegrecidas. São normalmente secas e são indolores. Então, as de 1º e 2º grau, a vítima sente muita dor, e a de 3º grau, ela já é mais indolor por conta da destruição das terminações nervosas. Lembrando que mesmo o paciente, essa vítima, tendo uma queimadura de 3º grau, não é que ela não vá sentir dor, porque para chegar no 3º grau, provavelmente essa vítima tem outras queimaduras no corpo que são de 1º e 2º grau. Só que as de 3º, elas são menos dolorosas. Professora, nos casos de queimaduras por fogo de artifícios, aonde as pessoas podem se dirigir para o atendimento? Então, ocorreu a queimadura, o ideal é que a pessoa que presenciou peça ajuda, se sentir capacitada de tomar alguma conduta de primeiros socorros, pode estar sendo realizada. Se não, após a ajuda chegar, essa ajuda, que seria ou o SAMU ou os bombeiros, eles vão estar encaminhando essa vítima para uma unidade de saúde mais próxima. Se essa queimadura for considerada grave, como que eu já havia falado, áreas nobres ou a depender da superfície corpórea queimada, o ideal é que seja encaminhada para uma unidade onde tenha o serviço de queimados. Aqui na nossa região oeste, o hospital de referência é o Hospital do Oeste, lá tem uma unidade de queimados. Professora, e qual orientação a senhora deixa, para essas pessoas na hora que elas forem soltar fogos de artifício?
Então, a orientação, o melhor é a prevenção. Então, não soltem fogos de artifício, né? A gente sabe que é bem difícil porque é uma tradição da nossa região, né, dos festejos juninos, mas o ideal é que não se solte. Se soltar, que seja na presença de um adulto e leia as instruções. Professora Cléria, muito obrigada. A sua participação aqui no nosso programa trouxe informações muito importantes, né, para essas pessoas na hora que forem soltar fogo de artifício nesta época de São João. Eu é que agradeço, né, e é muito bom ter a fase de promover esse tipo de programa que leva o conhecimento, tanto à comunidade acadêmica quanto à comunidade em geral. Então é isso, ficamos por aqui e esperamos você no próximo programa. Até logo!